Muito bem, o UFC 319 ficou na temporada passada. Como a gente viu, Khamzat Chimaev se provou um verdadeiro pesadelo para a categoria dos médios, mas, além disso, Carlos Prates nocauteou de forma brutal Geoff Neal, Lerone Murphy imitou o mesmo golpe e nocauteou Aaron Pico, e tem também o Michael Page que bateu o Jared Cannonier. E hoje eu quero parar aqui para analisar o que é que pode agora acontecer no futuro, quais são as próximas lutas para os principais vencedores do UFC 319. Vamos falar sobre isso. Mas antes de tudo, queria dizer pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Inner AI, simplesmente a maior assinatura de inteligência artificial aqui do Brasil. Em uma assinatura só, você tem direito a todas as principais inteligências artificiais do mercado, incluindo Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso em uma assinatura pagando menos do que a assinatura dessas que eu citei. Além de outras funcionalidades, cursos especializados e também assistentes virtuais que vão te ajudar a usufruir dessas plataformas da melhor forma. Para melhorar ainda mais o pacote, só os inscritos aqui do canal têm direito a um desconto exclusivo. Acessando o link aqui no primeiro comentário fixado, você tem R$120 de desconto no plano anual da Inner. Você ganha um desconto tanto no plano Lite como também no plano Pro. E aí, quer começar a trabalhar com IA? Cria sua conta na Inner e garanta o seu desconto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Tá, vamos começar então falando sobre a luta principal, Khamzat Chimaev contra Dricus du Plessis. E acho que a primeira coisa que a gente pode descartar aqui é que, logicamente, não vai ter uma revanche imediata, e eu duvido muito que vai ter uma revanche algum dia. Algumas lutas acabam de uma forma tão dominante e existem ofertas tão definidas pro vencedor que você já para e analisa. Esses dois nunca mais vão se enfrentar. Foi o caso, por exemplo, de Tyron Woodley, que na época era até um campeão dominante, que perdeu de forma brutal, bem parecida inclusive pro Kamaru Usman, e nunca mais viu sequer a sombra do nigeriano. Então eu acho que não vai ter revanche entre Khamzat Chimaev e Dricus du Plessis. Acho que nunca vai ter essa revanche. E acredito eu que a categoria dos médios, que na minha opinião tá sendo a mais badalada do momento, já tá muito bem definida para as próximas duas rodadas. A próxima luta do Chimaev vai ser contra o vencedor de Caio Borralho contra Nassourdine Imavov, que vai acontecer agora em setembro. E aí depois já vai ter outra rodada que tá quase fechada, que vai ser Anthony Hernandez contra René Derrida. O vencedor dessa luta se torna o próximo da fila. Então a categoria dos médios tá muito bem encaminhada. Mas tem outra possibilidade que o pessoal não tá analisando tanto assim, que é o seguinte: existe uma enorme chance do Khamzat Chimaev subir de categoria para enfrentar o Alex Poatan. Ele mesmo disse que quer enfrentar o Poatan até sem valer o cinturão, que é claro, é uma money fight, ainda mais se valer o cinturão da categoria de cima. Mas Carlos, o Chimaev acabou de chegar, acabou de conquistar o cinturão e já vai disputar um segundo título? Eu imagino que sim. Eu acho que o Chimaev tem aquela moral para furar fila. Eu quero fazer um vídeo separado para comentar sobre essa possível luta entre Chimaev e Poatan, mas eu também não descarto essa possibilidade. E se isso acontecer, Chimaev e Poatan, eu acho que tem uma boa oportunidade que pode surgir também para o Brasil e para o Caio Borralho se ele vencer o Nassourdine Imavov. Mas o próximo caminho do Chimaev, se a gente seguir conforme tá coordenando a categoria, eu acho que vai ser o vencedor de Caio Borralho contra Imavov. Quanto ao Dricus du Plessis, eu acho que ele não volta a lutar esse ano. Eu acho que ele vai dar uma pausa, vai deixar a categoria se desenrolar para depois escolher quem vai ser o seu próximo adversário. Falando nele, eu queria dar um pouco de crédito também para o Dricus du Plessis. Que beleza, saiu derrotado, levou a maior surra da história do UFC, né? Levou mais de 500 golpes, por mais que nem todos tenham sido significativos. Na verdade, nem 10% foram significativos, mas acho que ele merece o seu momento de glória. Afinal, foi um campeão que defendeu seu cinturão 2 vezes. Acima dele só tem Chris Weidman, Adesanya e Anderson Silva, ou seja, ele é o quarto melhor campeão que essa categoria já teve. Pelo nível de competição, eu coloco ele acima do Rich Franklin, então boto ele lá em quarto lugar. E se você quiser argumentar, dá talvez até pra colocar ele acima do Chris Weidman, mas eu ainda acho que o Weidman tá na frente. Então, por mais que fosse estranho, por mais que fosse feio ver ele lutando, esse estilo de luta meio diferenciado, ainda assim, Dricus du Plessis enfileirou 3 campeões em sequência e já tá marcado na história como um dos 4 melhores campeões que a divisão dos médios já teve. Mas vamos avançar um pouquinho a pauta e vamos falar sobre Carlos Prates, que nocauteou Geoff Neal e já definiu, na verdade, que vai lutar no Rio de Janeiro no dia 11 de outubro. E quem aceitou esse desafio foi o Michael Page, que também lutou nesse mesmo card, depois a gente vai falar dele. Mas, eu não sei vocês, mas na coletiva de imprensa, quando ele topou esse desafio do Carlos Prates, ele não especificou: eu quero enfrentar o Carlos Prates no Rio de Janeiro. Ele falou:
eu aceito enfrentar o Carlos Prates. Mas ele não, assim, não falou com todas as letrinhas que ele quer lutar no Rio de Janeiro. Se for o caso, aí eu acho que a luta tá fechada, né? Os dois aceitaram. Se não, lógico, o Carlos vai ter que encontrar outro par para a noite no Rio. E durante a live com o Igor, né, durante o UFC 319, eu deixei bem claro que só tem uma opção para o Carlos Prates, se não for o Michael Page ou o Kevin Holland para o UFC Rio. Pensando no ponto de vista do ranking, é o Joaquin Buckley. Digo isso porque Belal Muhammad provavelmente vai enfrentar o Ian Gary. Sean Brady vai sobrar para o Shavkat Rakhmonov, que deve estar voltando por aí. Kamaru Usman vai ficar confortavelmente sentado, esperando pelo vencedor de Islam Makhachev contra Jack Della Maddalena. Leon Edwards provavelmente vai enfrentar o Michael Morales e dessa forma só sobra o Joaquin Buckley. Então acho que o mais provável deve ser o Michael Page, já que ele topou o desafio. Depois o Kevin Holland, porque aceita qualquer coisa. E o mais justo, o mais interessante pro Prates seria a luta contra o Joaquin Buckley. Resta saber se o Buckley vai topar enfrentar ele no Rio de Janeiro em tão pouco tempo. Quanto ao Geoff Neal, também acho que ele não vai voltar nem tão cedo, talvez nem volte esse ano, já que pela forma como ele foi nocauteado. Então acho que ainda tá um pouco cedo pra definir o que vai acontecer com ele. E agora, Lerone Murphy, o Leon Edwards do peso pena, que finalmente teve o seu momento de glória. Era um cara que, por mais que conseguisse resultados expressivos, né, tava numa sequência de vitórias muito grande, era aquele cara que era expressivo nos resultados, mas não no público. Pouca gente conhecia ele. Mas agora aconteceu aquele efeito Jorge Masvidal. Ele ascendeu ao estrelato. Teve aquele nocaute sensacional. Todo mundo tá falando dele. E o próprio Volkanovski pediu: eu quero enfrentar o Lerone Murphy em dezembro. E o Dana White aprovou a ideia. Isso só vai acontecer se o Diego Lopes vencer o Jean Silva no próximo mês, em setembro. E aí, como o Diego Lopes já perdeu, acabou de perder, na verdade, pro Volkanovski, não acho que a revanche vai acontecer tão cedo. Então, acho que é bem provável, se isso acontecer, o Volkan enfrentar o Lerone Murphy no último card de dezembro. Ou o Lerone ou o Evloev. Mas vou dizer pra vocês, até mesmo se o Jean Silva vencer o Diego Lopes, eu acho que ainda existe sim a possibilidade do Volkan querer enfrentar o Lerone Murphy e deixar essa luta com o brasileiro lá pro ano que vem. Eu não sei vocês, mas eu sinto que o hype em cima do Jean Silva, principalmente nos Estados Unidos, deu uma diminuída. Não sei se é impressão minha, mas eu tô sentindo isso. Nessa situação que eu falei agora, do Jean ganhar, mas o Lerone Murphy acabar enfrentando o Volkanovski, eu acho que aí o vencedor dessa luta enfrenta o brasileiro no ano que vem. Tem ainda, claro, a possibilidade do Jean vencer o Diego Lopes, lógico, e enfrentar o Volkanovski. Dessa forma, eu acho que a coisa mais justa a se fazer é colocar Lerone Murphy contra Movsar Evloev, que também precisa de um adversário. Quanto ao Aaron Pico, que foi nocauteado, da mesma forma que deram uma segunda chance pro Patrício Pitbull, depois dele ter sido derrotado por alguém ranqueado, acho que a segunda chance também vai ser contra alguém ranqueado, só que menos ranqueado. Se quiserem sonhar alto, dá pra colocar Aaron Pico contra Josh Emmett. Se querem ser mais conservadores, talvez um Aaron Pico contra Giga Chikadze, um casamento mais interessante. E pra fechar, Michael Page, a gente já falei aqui que ele pode enfrentar o Carlos Prates. Ele ainda tá naquela dúvida se fica no peso médio ou meio médio. Sinceramente, eu acho que é uma ideia muito melhor ele ficar no peso médio, já que é uma categoria que envelhece mais, tem lutadores mais velhos competindo em alto nível, como o Cannonier, que ele acabou de enfrentar. Não acho que ele vai ser campeão ou coisa do tipo, mas acho que ele briga melhor ali nas cabeças do peso médio, e não dos meio médios que tá lotado de grapplers. Nesse caso, eu acho que o casamento perfeito pra ele, sem ser o Carlos Prates, é o Robert Whittaker. É uma luta interessante pro Page, que vai poder se movimentar mais no ranking, subir mais algumas posições, e é interessante pro Whittaker porque eu acho que ele consegue, se adotar uma estratégia inteligente, vencer o Michael Page e fazer uma luta interessante. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.